Uma classe preparatória para o batismo. Abra a sua Bíblia dentro do tema Foi por Amor, que é o tema do nosso mês de missões. Eu quero desafiar-lhes hoje, nesse primeiro domingo, com o texto lá de Romanos 10, 9 a 15. Abra lá na carta escrita por Paulo aos Romanos, lá no capítulo de número 10, leremos os versículos 9 a 15. Pega aí sua caneta, seu caderninho, sua folha, você que gosta de fazer os apontamentos. E vamos fazer a leitura inicial em Romanos 10, 9 a 15. Quero falar hoje sobre os fundamentos bíblicos para missões. Fundamentos bíblicos para missões. Romanos 10, 9 a 15. Diz o seguinte a palavra do Senhor: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Irmãos, chegamos, enfim, a mais um mês de missões. Como eu já disse aqui no início do culto, já faz parte da nossa cultura como igreja promovermos no mês de março um desafio missionário. Despertarmos aqueles que ainda não têm consciência da nossa responsabilidade. E o mês de março é sempre o mês escolhido para nós podermos ouvir, para que possamos aí, receber os ensinamentos e os desafios acerca dessa obra, que desde pequeno eu cresci ouvindo do meu pastor, obra do coração de Deus. Mas que com o tempo eu aprendi que não basta ser obra do coração de Deus, tem que ser obra do coração de Deus para o meu coração. Porque Deus já fez a sua parte e agora somos nós quem devemos fazer a nossa. Missões, sem sombra de dúvidas, é a missão da Igreja de Jesus Cristo. E nesse texto iremos observar os fundamentos bíblicos para realizarmos a obra missionária. Eu quero começar destacando o que diz no versículo 15. Está aí com a Bíblia aberta? Novamente no versículo 15, olha o que diz: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Esse versículo conclui o texto base escolhido por nós. Esse versículo tem para nós a primeira razão do porquê precisamos realizar missões. E embora vocês tenham lido aqui comigo o finalzinho do versículo, falando de alegres novas, de boas coisas, de boas novas, eu quero começar o desafio da palavra hoje te dizendo: eu tenho para você boas e más notícias. Já foi interpelado? Quando alguém fala: olha, eu tenho aqui duas coisas para te dizer. Eu tenho uma boa e uma má notícia. O que você quer ouvir primeiro? E sem sombra de dúvidas, hoje eu quero começar pelas más notícias. Más notícias. E talvez você diga: pastor, não está combinando. Esse versículo está falando de alegres novas, de boas coisas. Parece incoerência da minha parte começar com más notícias. No entanto, irmãos, para realizarmos missões e nos despertarmos para a nossa grande responsabilidade de propagar as boas notícias, eu quero te dizer que só existem boas notícias, porque as boas notícias vêm para jogar por terra as más notícias.
Então eu quero te falar primeiro das más notícias referentes à obra missionária. A primeira má notícia que eu tenho para você é que a Bíblia diz que todo ser humano, todos nós, você e eu somos pecadores. Essa é uma má notícia. Em Romanos 3:23 está escrito que todos pecaram, e porque todos pecaram, há uma consequência: destituídos, separados estão da glória de Deus. Você e eu nascemos com um problema sério. É uma má notícia que eu tenho que te dar. Todos nós nascemos pecadores. E porque nascemos pecadores, nascemos separados de Deus. Não há mínima condição de nós podermos ter comunhão com Deus no estado em que nós nascemos. Impregnados, tomados pelo pecado. Sabe, o pecado, ele veio como uma herança dos nossos pais lá no Éden. No momento em que Adão deliberadamente resolve desobedecer a Deus, Paulo nos diz o decreto, por causa da decisão de desobediência de Adão, que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, visto que a morte passou a todos os homens, concluímos, pois, que todos somos pecadores. O que é pecado se não errar o alvo? Para que você possa entender, eu vou aqui dar um exemplo. Nós temos o condomínio Fazenda da Ilha, né? Deixa eu ver em que direção está o condomínio. Ali, não é? É isso? Vamos fazer uma disputa? Digamos que eu escolhesse qualquer um de vocês e nós dois fôssemos fazer uma disputa aqui, ó, da rua. Cada um de nós teríamos 2 pedras em nossas mãos. Eu te dou uma pedra e eu fico com outra pedra. E a nossa disputa é a seguinte: não importa quem comece primeiro, pode ser você ou eu. Mas nós dois teremos que lançar essa pedra até o lago lá do condomínio Fazenda da Ilha. Mas a gente vai fazer isso lançando essa pedra daqui da rua. Aí eu pergunto para você, será que nós conseguimos acertar o alvo? Talvez você um pouquinho mais forte e preparado do que eu, você talvez lançasse a sua pedra um pouquinho mais longe que a minha. Mas sabe, ambos, você e eu, erraríamos o alvo. Não há mínima possibilidade de nós lançarmos uma pedra daqui com nossas próprias mãos até lá o lago do condomínio Fazenda da Ilha. Eu quero dizer para você que por melhorzinho que você seja, por mais bem preparado que você se ache, por mais honesto que você se auto-perceba, por mais obediente às leis e por mais generoso que você seja, todos nós erramos o alvo, porque todos nós somos pecadores. E não há justiça própria em nós que pudesse levar a nossa pedrinha até o lago. Não há mínima possibilidade de você ou eu nos justificarmos diante de Deus, porque a cada dia que nós nos levantamos, nós somos traídos por nossos sentimentos, por nossas emoções, traídos pelo nosso coração, porque aqui dentro existe o pecado. Por pensamentos, nós pecamos. Por palavras, nós pecamos. Por ações, nós pecamos. Então não há como, a Bíblia tem uma má notícia para ti, uma má notícia para mim. Todos nós somos pecadores. Quando mentimos, quando usamos de malícia, quando enganamos o nosso próximo, quando flertamos com o nosso olhar, desejando e cobiçando o que não é nosso. Todos os dias nós somos traídos por nosso coração. E Jesus já dizia que todos os maus desígnios e todo o mau pensamento vem do coração do homem. É por isso que o grande desafio é guardar o nosso coração, mas é impossível guardarmos o nosso coração sem que não pequemos. Essa é a primeira má notícia que eu tenho para ti, somos pecadores. Mas a segunda má notícia que eu tenho para ti é que há uma recompensa para o pecado. Pelo fato de que somos pecadores, a Bíblia já diz em Romanos 3:23, destituídos, separados somos da glória de Deus. Mas há uma recompensa pior ainda. Em Romanos 6:23 está escrito que o salário do pecado é a morte. A separação eterna de Deus. Todos nós fatalmente morreremos fisicamente.
Mas se morrermos em nossos pecados, morreremos espiritualmente e para sempre. Morte espiritual, separação eterna de Deus. Eu não digo morte, insensibilidade. Eu não digo morte onde você não tenha consciência. Eu digo morte espiritual, conforme a Bíblia nos diz, separação consciente e eterna de Deus. Sofrimento eterno. Sabe o que é isso? É uma terrível, uma má notícia para ti e para mim. Salário é retribuição, salário é recompensa, salário é pagamento pelo que eu mereço. Eu tenho certeza que você trabalha o mês inteiro e fica ansioso para receber o teu salário, a tua retribuição, o pagamento do teu trabalho. A Bíblia diz que o salário do pecado, ou seja, a recompensa, a retribuição pelo pecado, é a separação eterna de Deus. É a morte eterna. Olha, eu não posso terminar a mensagem só com más notícias. Mas eu quero te avisar que existem também boas notícias. Aí sim. Agora vamos ver quais são as boas notícias. Isso mesmo. Para jogar essas más notícias por terra, Deus anuncia boas notícias. E esse texto que nós lemos de Romanos 10 está impregnado de uma palavra: salvação. Salvação. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É isso. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. As boas notícias são relativas à salvação. Salvação que só é possível porque Cristo morreu por nossos pecados. Em Romanos 5,8 está escrito que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós despertamos com uma má notícia: somos pecadores, e porque somos pecadores, estamos separados de Deus para sempre. E se morrermos em nossos pecados, estaremos por toda a eternidade vivendo a ausência de Deus, sendo atormentados no fogo do inferno. Mas a boa notícia está aqui. É que Deus, sabedor da nossa incompetência, da nossa impossibilidade de nos salvarmos a nós mesmos e nos justificarmos, Ele prova o seu amor. É por isso que a nossa conferência disse que é amor, é só por amor que nós podemos ser salvos. E Deus prova pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É como se Cristo chegasse no hospital, onde nós estivéssemos definhando, quem sabe sendo corroídos por um câncer. E Cristo chegasse ali e dissesse: eu vou pegar agora essas células cancerígenas que estão aí te definhando, e eu vou tomar essas células e colocar no meu corpo. Você está livre, você está curado, e eu vou sofrer no seu lugar. É isso que Cristo fez. Em Isaías 53, nós temos esse quadro pintado. Em Isaías 53, 5. Olha o que diz o profeta Isaías: ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós temos más notícias, somos pecadores, e se morrermos em nossos pecados, estaremos separados de Deus para sempre. Mas o Senhor nos revela boas notícias, e a primeira boa notícia é que Cristo morreu por nossos pecados, amém ou não? Levou sobre si o castigo que era nosso, morreu a nossa morte. E sabe, a segunda boa notícia é que por causa do que Cristo fez, nós podemos ser salvos. Propositalmente eu havia lido em Romanos 6,23 só a primeira parte. Em Romanos 6,23 está escrito: o salário do pecado é a
Mas e o restante do versículo? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém ou não? Aleluia! A boa notícia que joga por terra a má notícia. O salário do pecado é a morte, mas Cristo vem para nos dar vida e vida eterna, que contrapõe a morte eterna. Ah, meus amados irmãos, não há como sermos salvos. E é por isso que o grupo de louvor cantou. Agora, antes de tomarmos a palavra, para onde iremos nós? Se é só tu que tens as palavras de vida eterna, para onde vamos? Hoje você pode sair daqui, quem sabe, só com as más notícias dominando a tua vida. Você é um pecador. E por causa dos teus pecados, você estará separado de Deus para sempre. Mas eu não posso deixar de te falar sobre as boas notícias. Deus te ama. E porque Deus te ama, Ele enviou Jesus Cristo. E Cristo morreu por nossos pecados, amém? E por causa do que Ele fez, nós podemos ter vida eterna. Em João 5:24 diz, na verdade te digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Jamais entrará em condenação, porque passou da morte para a vida. Louvado seja Deus. Más notícias, boas notícias. O que fazer agora? Qual é a nossa responsabilidade como igreja? Compartilhar. Compartilhar. Compartilhar as más notícias para que todos tenham consciência de quem são e não vivam enganados, achando que é por obras que serão salvos. Efésios 2, 8 e 9 nos diz, é pela graça que somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Precisamos compartilhar as más notícias, mas mais ainda, compartilharmos as boas notícias. E em Cristo nós temos salvação, amém ou não? Ele morreu por nossos pecados, foi sepultado, mas aleluia, ao terceiro dia Ele ressuscitou, está vivo, vivo. Irmãos, a nossa missão é essa, propagar as boas novas de salvação, resgatar aqueles que estão a passos largos caminhando para o inferno, levando-os ao conhecimento da vida eterna em Deus e em seu Filho Jesus. Por isso que o homem precisa, primeiro, crer e confessar. Nesse texto nós lemos nos versículos 9 e 10 de Romanos 10. Aí diz o que nós precisamos fazer, é crer e confessar. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Você não pode ficar escondidinho no seu canto. Você não pode dizer, não, no meu coração aqui eu sei que eu sou salvo. E não confessar, e não compartilhar. Todo aquele que creu precisa colocar isso para fora. Não pode viver como um agente secreto, um 007, que ninguém sabe quem é. É por isso que aqui está dizendo, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, confessar aquilo que o teu coração creu, ou seja, crie que Deus o ressuscitou dentre os mortos, eu serei salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Quantos aqui já creram em Jesus? Diga amém. Crê que Ele morreu por teus pecados? Você crê que Ele foi sepultado e Deus o ressuscitou ao terceiro dia? Amém? Já confessou isso? Já disse a Ele, eu creio? Mas através da tua vida você tem dito aos outros que essa é a fé em que a sua vida está apoiada? Tem compartilhado isso? É nossa responsabilidade como igreja. E nós somos a igreja. A igreja não é essa instituição, a igreja não é esse prédio. A igreja somos nós. Por isso que o homem precisa crer e confessar, mas o homem precisa também, para que todos recebam essa mensagem, precisamos avançar. Precisamos com os nossos pés irmos ao encontro das almas perdidas. Mas existem lugares onde nós pessoalmente não podemos chegar. É por isso que lá em Santa Terezinha está o irmão Maurício e está a irmã Denise. Denise está aqui com a gente hoje. Foi bênção lá o retiro, Denise? Que bênção você poder ter participado. Teu esposo está ansioso por sua volta, comendo miojo esses dias.
Ele postou lá no grupo dos homens. A mulher foi para o retiro. E ele com a panelinha e um talharinho ali, um miojinho ali. Não foi só ele não, né? Isso. Irmãos, a gente precisa, para chegar em Santa Terezinha, enviar. E é por isso que enviamos o Mauricinho, enviamos a Denise. E quantos aqui sentem, cada vez que o Maurício compartilha aquelas fotos no grupo da igreja, você sente, eu estou lá com eles, diga amém. A gente está lá. Os pés formosos de Maurício e Denise foram para lá, os pés formosos de Noel, os pés formosos de Esther, estão a caminho de Bandeira Branca. Lá no meio daquela floresta amazônica. E sabe quem é que está lá com eles? Nós, amém ou não? Estamos lá com eles. Esse é o papel da igreja. As pessoas precisam ouvir, mas como ouvirão se não há quem pregue? Mas como as pessoas vão para lá pregar se não forem enviados? É por isso que essa igreja precisa ter a obra missionária como sendo obra do nosso coração. Investirmos. É por isso que você recebeu um cartãozinho, ore, diga, eu quero participar. Porque missões é feito com vidas, mas missões é feita com investimento. Se eu não posso ir, eu vou investir na vida de alguém que vá no meu lugar. Irmãos, existem más notícias. E todos nós um dia ouvimos essas más notícias. Mas que bom é que não morremos nessas más notícias. Porque alguém nos anunciou as boas notícias. E porque nós ouvimos as boas notícias, nos decidimos por Jesus. E agora o nosso papel é compartilhar. E isso só será feito se existir amor. Porque essa mensagem chegou até nós, movidas pelo amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus só veio aqui a esse mundo e decidiu deliberadamente morrer naquela cruz, porque Ele nos amou. E nós só vamos anunciar essa mensagem às almas perdidas, se existir amor também em nossos corações. Foi por amor que a obra missionária chegou em nossas mãos. E é por amor que essa igreja continuará propagando. Amém ou não? Chegamos, irmãos, a mais um mês de missões. Eu quero concluir dizendo que é uma ocasião em que desejamos reafirmar mais uma vez o nosso compromisso missionário. Pois missões é a missão da Igreja de Jesus Cristo. Nesse texto hoje nós vimos os fundamentos bíblicos para as missões. E qual é? Existem más notícias. Mas existem boas notícias, e aleluia por isso. E se existem boas notícias, é dever teu e meu compartilharmos essas boas notícias. Porque, irmãos, elas só chegaram até nós, porque foi por amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Quantos aqui hoje estão dispostos a participar dessa missão? Quantos aqui hoje estão dispostos a dizer, usa a minha vida, Senhor? Eu não vou deixar mais os meus amigos, eu não vou deixar as pessoas que convivem comigo morrerem somente com as más notícias. Mas eu quero me levantar para anunciar as boas notícias. Estou disposto a compartilhar. E isso vai ser compartilhado, seja com a minha vida ou seja com o meu investimento. A obra missionária não vai parar. Porque ou eu vou investir. Ou eu vou ofertar. Foi por amor. Fecha seus olhos. Reflete sobre isso. Reflete sobre essa mensagem. Reflete sobre essas más notícias, primeiramente. Será que você já reconheceu que é um pecador? Será que você de fato reconhece que se morrer nos teus pecados estará separado de Deus para sempre? Será que tem alguém aqui hoje disposto a abrir o coração para as boas notícias? Deus te ama. Ele enviou Jesus. Cristo morreu por teus pecados. E por causa do que Ele fez, você pode ter vida eterna. Hoje talvez seja o dia de você abrir o teu coração para esse amor, para Jesus. Recebê-lo em seu coração e sair daqui com vida.
Mas talvez você ainda não se ateve ao fato de que você precisa compartilhar essa palavra. E você compartilha com o teu testemunho, com a tua vida, com as tuas palavras, com as tuas ações. Mas você compartilha também com a tua oferta, com o teu investimento. Foi por amor. Foi por amor. Fique em pé. Vamos louvar ao Senhor.